Você sabia que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode transformar uma vida repleta de dor em uma jornada de esperança e redenção? É isso que o livro de Ruth nos mostra de maneira surpreendente. A história de Ruth é como um raio de luz que atravessa uma tempestade. E, ao final, nos ensina que a fé e a lealdade podem abrir portas que jamais imaginamos. O livro de Ruth começa em um tempo de crise, fome e desespero em Israel. Imagine viver em uma terra assolada pela falta de alimentos, onde não se vê uma saída fácil. Foi nesse contexto que uma família, liderada por Elimeleque, decidiu abandonar Belém e buscar uma nova vida em Moabe, um território inimigo. Eles partiram em busca de uma chance de sobrevivência, um recomeço em terras desconhecidas. Talvez você já tenha passado por um momento assim, em que parece que o único caminho é ir embora, começar do zero, deixar tudo para trás. Mas, muitas vezes, o que nos espera não é o que planejamos. Após a mudança para Moabe, a tragédia atinge a família. Elimeleque morre, deixando sua esposa Noemi e seus 2 filhos sozinhos. Noemi deve ter sentido um desespero profundo. E como se a situação já não fosse ruim o suficiente, seus filhos também morrem, após se casarem com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Agora, Noemi estava em uma terra estrangeira, sem marido, sem filhos, sem sustento. Em sua mente, provavelmente pensou que Deus a havia abandonado. Talvez você também já tenha se sentido assim, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor, sem esperança à vista. Mas é nesse ponto que a história dá uma guinada. Noemi ouve rumores de que a fome em Israel havia acabado, e decide voltar para sua terra natal. Antes de partir, ela insiste que suas noras fiquem em Moabe, onde teriam mais chances de recomeçar suas vidas. Orfa, com o coração partido, concorda e se despede. Mas Ruth faz algo que desafia toda a lógica. Ela se recusa a deixar Noemi. Ruth olha nos olhos de sua sogra e diz: onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse é um momento de coragem que nos faz parar e refletir. Em um mundo onde a maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil, Ruth escolhe o caminho mais difícil. Ela deixa para trás sua própria terra, sua própria cultura, para seguir uma mulher que não tem nada a lhe oferecer além de uma fé em um Deus que ela mal conhece. Você já parou para pensar na força que isso exige? Em tempos em que somos tão condicionados a buscar o que é mais conveniente, Ruth escolheu a lealdade. E é essa lealdade que vai transformar toda a sua vida. Ao chegarem em Belém, Ruth e Noemi estavam completamente desamparadas. 2 viúvas, sem recursos, sem alguém que as protegesse. Mas Ruth não fica de braços cruzados. Ela vai para os campos colher espigas, aproveitando uma prática permitida pela lei judaica que permitia aos pobres recolherem o que sobrava após a colheita. Ela trabalha duro, sem reclamar, e é nesse cenário que entra em cena Boaz, um homem generoso e respeitado na comunidade. Ele percebe Ruth e, ao saber de sua história, decide protegê-la. Imagine isso, uma jovem estrangeira, em uma terra que não era sua, trabalhando incansavelmente apenas para sobreviver. E, de repente, ela atrai a atenção de alguém que poderia mudar o rumo de sua vida. Mas, ao contrário do que muitos fariam, Boaz não vê apenas uma oportunidade de tirar proveito da situação. Ele a trata com respeito, demonstrando a bondade que reflete o coração de Deus. Quantas vezes, em nossa sociedade, vemos pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca? Boaz é um exemplo de como agir com compaixão pode abrir portas para o bem. No entanto, a história não termina aí. Noemi, ao perceber a bondade de Boaz, tem um plano ousado. Ela instrui Ruth a se aproximar de Boaz durante a noite, em um gesto que era tanto um pedido de proteção quanto um pedido de casamento, seguindo uma tradição antiga. Ruth, confiando totalmente em Noemi, segue as instruções. Ela poderia ter sentido medo, vergonha, mas escolheu a coragem. Ao encontrar Boaz, ela revela sua intenção, e ele, em vez de rejeitá-la, fica admirado com sua ousadia e integridade. Aqui, vemos algo profundo. Muitas vezes, somos levados a acreditar que a sorte sorri apenas para aqueles que são mais espertos ou mais poderosos.
mas a história de Ruth nos mostra que a coragem e a confiança em Deus podem mudar o curso da nossa vida. Boaz, sendo um homem íntegro, decide fazer as coisas da forma correta. Ele busca resolver a questão com os anciãos da cidade, garantindo que ninguém tivesse o direito de contestar sua decisão de se casar com Ruth. Assim, Boaz e Ruth se casam. E desse casamento nasce Obed, o avô do rei Davi, colocando Ruth na linhagem direta de Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira, vinda de um povo que era desprezado pelos israelitas, torna-se parte da linhagem do Salvador do mundo. O que essa história nos mostra é que, quando você é fiel nos pequenos atos, Deus é capaz de te colocar em um lugar que você jamais poderia imaginar. Mas o que podemos aprender, de forma prática, com essa história? Em primeiro lugar, a lealdade de Ruth para com Noemi nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, escolher permanecer ao lado daqueles que amamos pode trazer recompensas inimagináveis. Muitas vezes, a sociedade nos incentiva a abandonar aquilo que não é mais conveniente, mas a verdadeira lealdade é uma escolha, mesmo quando não há garantias de retorno. Em segundo lugar, o exemplo de Boaz nos ensina que a generosidade genuína sempre encontra um caminho para transformar vidas. Boaz não ajudou Ruth esperando algo em troca. Ele foi guiado por princípios e pela bondade de seu coração. E é assim que deveríamos viver, oferecendo nossa ajuda a quem precisa, sem pensar no que podemos ganhar com isso. Por fim, a redenção de Noemi é um lembrete de que, por mais que achemos que Deus nos abandonou, Ele está sempre trabalhando nos bastidores, orquestrando algo muito maior do que conseguimos enxergar. A vida de Noemi parecia um completo fracasso, mas, no final, ela se torna parte de uma linhagem que mudaria a história da humanidade para sempre. A história de Ruth é um convite para que você confie, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Para que você seja leal, mesmo quando é mais fácil desistir. E para que você haja com bondade, mesmo quando ninguém está olhando. Porque, no final das contas, são esses pequenos atos de coragem, lealdade e fé que transformam vidas, abrem portas e escrevem histórias que serão lembradas por gerações. Que possamos, então, aprender com Ruth a nunca subestimar o poder de um coração disposto a servir, amar e confiar em Deus. Pois, no momento em que você decide ser fiel, Deus pode transformar o ordinário em extraordinário, o improvável em inesquecível. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.